É o seguinte, galera, eu tô de volta agora em Vancouver e se você não sabe, eu participei do evento de lançamento do Switch 2 que aconteceu em Nova York. Já teve o vídeo no Coisa de Nerd e vocês devem ter visto, mas esse vídeo aqui é pra outra coisa. O que eu quero fazer com vocês aqui é ir jogo por jogo, experiência por experiência que eu tive lá em Nova York e eu quero comentar tudo em detalhes com vocês, incluindo coisas que eu não mostrei e sobre as quais eu não falei lá no vídeo do Coisa de Nerd. Eu joguei 6, 7 jogos ao todo, a gente vai falar de todos eles. Mas aí você me pergunta, Leon, por que esse vídeo tá saindo agora? Por que você não fez antes? É que teve a cirurgia de emergência no meio, da qual eu tô me recuperando agora. Então, é isso. O nosso evento em Nova York começou com o hands-on do hardware do Switch 2. A gente pôde pegar e ver o hardware do Switch 2, ver como era, segurar, levantar, fazer imagem. E a gente começou com isso porque os Switches 2 que a gente ia usar depois para experimentar o software eram modelos de pré-produção, não eram modelos finais. Esse que a gente tinha para segurar no começo era um modelo finalizado de fato para a gente ter uma ideia de como o console vai ser. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas eu tenho que fazer uma reclamaçãozinha aqui rápida, que é o seguinte: não tinha luz no lugar. E eu já vi isso com hands-on de várias outras empresas, porque a mídia tá toda lá pra tirar foto, pra filmar e não tem iluminação boa. Eu levei a minha. Eu levei uma luzinha de bolso, tá? Que eu tirei lá na hora, salvou o dia. Não era das melhores, mas era que eu tinha e só eu tinha. E essa luzinha foi muito importante porque nessa primeira parte não só tinha baixa luminosidade pra filmar o Switch 2, mas ele também tava no contra-luz. Mas eu acho que eu entendo o porquê da Nintendo ter feito isso, é porque o foco dela ali nesse evento eram os jogos. Ela queria que todo mundo da mídia mostrasse os jogos, porque se você quiser ver o hardware, ela já tem vídeo mostrando isso tudo na internet. Ela quer que você vá lá e mostre os jogos, fale dos jogos para sua audiência. Então a única coisa bem iluminada mesmo eram as telas. Vamos falar dos jogos. A gente foi para uma primeira área toda dedicada ao Mario Kart World, o novo Mario Kart do Nintendo Switch 2, você já deve ter ouvido falar dele. O engraçado é que essa não era a única área dedicada ao Super Mario Kart World. A gente vai falar da outra depois. Eles primeiro colocaram a gente em dupla, aí eu fiquei com a Nilce, e a gente foi jogar o modo Versus do Mario Kart. Pelo que eu vi no menu, o modo Versus vai comportar até 4 pessoas, a gente jogou de 2, e nesse de 2, o jogo funciona em 60 quadros. Não posso dizer ainda como vai funcionar em 4, se for igual ao Super Mario Kart 8 Deluxe, ele vai funcionar em 30 quadros, mas enfim. De forma diferente de outros jogos do Mario Kart que a gente viu até hoje, nesse 24 jogadores vão poder jogar ao mesmo tempo. É gente pra caramba, não é legal ficar em 24º. Porque agora, se você quiser chegar em primeiro, você tem que passar de muita gente. É muito item pra atacar na sua cabeça. E de forma similar ao Mario Kart pro Switch, nesse você pode segurar 2 itens o tempo inteiro. Então, se você não gostava disso no Mario Kart 8 Deluxe do Switch, eu não sei qual vai ser a sua opinião em relação a esse, mas é assim que funciona. Se você acha o Mario Kart agora confusão, imagina 2 itens para 24 pessoas. Depois eu joguei o Mario Kart no modo portátil e nesse eu joguei com um personagem novo que tá sendo a sensação desse jogo, chamada de Vaca. É a vaca do Moo Moo Meadows. Sabe aquele circuito? Mas tem um problema. Todo mundo, mesmo que extraoficialmente, sempre chamou a vaca de Mumu. Moo Moo Meadows, você imagina que seja o Meadows da Mumu. Só que eles não chamaram a vaca de Mumu. Nintendo, tem tempo de corrigir isso ainda. Só chamaram a vaca de vaca. Mas enfim, a vaca é sensacional. Mas por conta disso, o que eu pude experimentar pela primeira vez foi a tela de LCD do Switch 2. Tem uma polêmica pelo fato dele não ter uma tela de OLED, que é uma coisa que a gente já tem no Switch 1, mas eu acho que tem um motivo pra isso. Porque essa é uma tela de LCD em 120 Hz com taxa de atualização variável. E hoje em dia, eu acho, para uma tela com essas especificações, com taxa de atualização variável, você só tem em LCD. Isso porque você pode ter taxa de atualização variável em OLED, só que é bem mais complicado. Eu não sei se tem uma telinha desse tamanho disponível em algum lugar do mercado que a Nintendo possa usar. Mas mesmo sendo um LCD, é um LCD muito bom. É muito melhor do que o LCD do Switch original. A tela não me deixou preocupado, vou ser muito sincero. E eu, de fato, achei ela tão boa que talvez, se tiver um Nintendo Switch 2 OLED mais pra frente, o upgrade pra ele talvez não seja tão justificável. Porque no Switch 1, tá? Do LCD pro OLED é um salto considerável. Momento Alura. Vocês acharam que eu não interromperia essa programação para perguntar: vocês não estão sentindo minha falta, não? Caramba, não respondam. Eu tenho certeza que o Leon arrasa, sem mim também. Ele é muito bonito e cheiroso, esse homem. Mas, para você se tornar tão bonito e cheiroso quanto o Leon, eu vim aqui te dar uma dica maravilhosa, que é você fazer parte da comunidade Alura. Alura, que é a maior plataforma de ensino de tecnologia do Brasil. Com a Alura, você aprende programação, front-end, data science, inteligência artificial e muitos outros cursos na carreira da tecnologia. E mais do que isso,
Com o link que tá na descrição, você tem, além de desconto, acesso a todos os cursos, a melhor didática, certificados reconhecidos. A Alura ainda criou a Luri, que é a inteligência artificial para te ajudar a estudar. Fazer parte da comunidade de Alura é você ter acesso a profissionais credenciados no mercado, gente com muita experiência e muito conhecimento. Além das trocas de experiência, de fazer parte dessa network, você fica ligado no que tem de novo no mercado. O melhor é o fim daquela ansiedade de escolha. Você sabe que você gosta de tecnologia, mas você não conhece todas as áreas, você não sabe muito bem qual curso fazer. Esse link vai te dar acesso a tudo. Você começa, viu se aquilo é pra você, não é, muda, sem dor na consciência, sem nenhum trauma, sem nenhum gatilho. Só vai construindo o seu conhecimento na área. Essa é uma ótima oportunidade porque, com o nosso link, fazendo parte já da nossa comunidade, você acessa com desconto. Eu e o Leon recomendamos, eu tenho certeza, e agora eu vou jogar a bola pra ele novamente, para ele continuar esse vídeo. Sem mim, por enquanto. Mas eu estou voltando. Mas depois disso, nós fomos levados para a área número 2 para outra experiência do Mario Kart World. Dessa vez foi um modo chamado Knockout Tour, que é tipo um Battle Royale de Mario Kart. Nele você joga num circuito que são vários circuitos emendados um atrás do outro. Isso porque no Mario Kart World você pode dirigir de um circuito para o outro. O jogo de mapa aberto. Tá? E aí você, mais 23 pessoas, jogam nesse monte de circuito emendado que tem checkpoints em determinados pontos. A cada checkpoint você tem que chegar numa determinada posição, senão você roda. Tipo, no primeiro acho que você tem que chegar do 20º pra cima e tal, e assim por diante, até que no último checkpoint os 4 últimos sobrevivem. Algo assim, eu não cheguei lá. E aí você vai eliminando a galera. Eu joguei com o Guilherme e com o Edu. Eu fui o primeiro a ser eliminado, porque quando eu tava em segundo, chegando num checkpoint, eu tomei 300 milhões de itens na cabeça e caí tipo lá pra trás. Aí eu fui desclassificado. 24 pessoas segurando 2 itens cada uma. Mas pelo menos eu pude acompanhar a final. Todos os videogames estavam ligados juntos lá, pelo que eu entendi. Todo mundo jogando junto, mas foi exatamente o Guilherme e o Edu que estavam do meu lado que ficaram no final. É bem emocionante pra quem consegue sobreviver, tá? Não vou negar, o treco é legal pra caramba. O jogo roda maravilhosamente bem. Eu não consegui especificar a resolução dele, mas ele roda em pelo menos 1080p a 60 quadros. Rolou uma conversa de bastidor que talvez tenha um modo disponível pra ele em 120 quadros, mas a gente não viu isso lá, porque pelo menos taxa de quadro, o meu olho consegue distinguir mais ou menos bem. E resolução muito difícil, tá? Porque tem coisa de resolução dinâmica, tem também essas técnicas de upscale, então é um pouco mais complicado essa parte. Mas taxa de quadros, a gente jogou em 60. E eu acho de fato que o Mario Kart vai ser o carro-chefe, viu o que eu fiz aí? Do Nintendo Switch 2. É o software que você tem que ter. Contanto que é o software que eles estão colocando com bundle no console. Isso porque ele mostra muitas características interessantes do sistema. A Nintendo tá usando um RAM adicional e a capacidade de processamento adicional para poder aumentar o grid para 24 pessoas. E eles também estão usando a potência do hardware para fazer um jogo de mapa aberto, com tudo que um jogo de mapa aberto demanda. Você tem que ter iluminação dinâmica e coisas mais complicadas que você não precisava ter no Mario Kart quando era tudo fixo e as coisas lá longe eram só uma figura reta que ficava muito escondida atrás, ninguém prestava atenção, e aí você podia passar por isso impunemente. Aqui não, se você vê uma coisa na distância, você pode dirigir até lá. Então a coisa tem que dinamicamente ser gerada, entendeu? Você tem que ser sombra, você tem que ter luz, você tem que ter tudo. Enfim, o próximo jogo que a gente viu foi o Dragon Drive, que é um jogo meio polêmico. Eu vou dizer pra vocês qual foi a minha conclusão sobre o jogo, porque a minha opinião inicial tinha sido negativa, mas eu decidi no vídeo, depois de algumas coisas que eu vi, colocar uma opinião mais neutra em relação a esse jogo. Vamos deixar claro o que é o jogo. É basicamente um basquete de cadeira de roda que você joga com mouse, com o Joy-Con como mouse. É um daqueles jogos da Nintendo tipo o One-Two Switch que quer demonstrar uma característica específica do hardware que eles estão oferecendo. Naquele caso lá era que tinha controle de movimento. Nesse aqui é que os Joy-Cons podem ser usados também como mouse. É um jogo que é feito só pra isso. É um gimmick só, uma coisa só. Não é um jogo muito profundo quando você vê ele, pelo menos superficialmente. Mas é claro que mesmo jogos que são mais simples, eles podem adquirir uma profundidade porque tem aquele negócio do gameplay emergente. Os jogadores criam coisas que se pode fazer com ele. Um exemplo disso, um jogo até
parecido com esse em algum sentido é o Rocket League, que apesar de ser um jogo bem simples, superficialmente, se você vê quem manja do jogo jogar, você vai ver que ele é muito mais complicado do que parece. E o meu problema com o jogo, e o fato de eu ter dado o parecer neutro pra ele, porque aconteceu o seguinte, eu saí do jogo com dor nas costas. Depois de ter jogado 10, 15 minutos assim, eu tava com dor nas costas. Eu fui até o final porque tinha que todo mundo tá jogando junto, sabe, pra partida poder continuar. Mas minhas costas ficaram doendo. Eu não tive um momento bom com esse jogo. E pra mim foi difícil controlar e coisa do tipo. E o meu parecer ia ser negativo. Mas no final do jogo, no final de tudo, no final do evento, eu encontrei o Patife, que virou pra mim e falou assim, você jogou aquele jogo? Eu achei sensacional. Ele começou a falar bem do jogo, por que ele gostou e coisa do tipo. E aí eu fui com aquilo na cabeça. Por que não funcionou pra mim? Talvez. E aí revendo as imagens depois e coisa do tipo, eu lembrei que pra eu poder gravar a minha mão, eu tava querendo filmar a minha mão usando o Joy-Con como mouse, eu tive que ficar numa posição meio torta com a câmera assim pra poder mostrar direito. E eu acho que aquilo prejudicou demais minhas costas na hora de jogar. Então eu cheguei à conclusão que talvez por minha conta, tá? Pelo fato de eu querer fazer a imagem pra poder colocar no vídeo, eu não tenha dado ao jogo a oportunidade que ele merece. Então eu coloquei um parecer neutro. Mas eu vou dizer pra vocês que quando eu tiver a oportunidade de jogar de novo, eu vou fazer esses testes sem eu estar todo torto assim pra câmera poder filmar. Eu vou dar um parecer final, mas agora eu não vou falar nem de forma positiva nem de forma negativa, porque tem esses poréns que eu descrevi. Depois eu fui testar o Cyberpunk 2077 no Switch 2, que era um jogo que é uma interrogação pra mim, porque tipo assim, como é que o Switch 2 roda Cyberpunk 2077? O jogo, apesar de ter alguns anos de mercado, ele ainda é muito pesado, tipo, pesado pra caramba. Ele roda com muita dificuldade no PlayStation 4, não roda bem até onde eu sei, e parece que a DLC dele não foi lançada pro PlayStation 4 e pro Xbox One S, se eu me lembro bem. E tá todo mundo dizendo, de fato, saiu na mídia, e parece que isso faz algum sentido, que o Nintendo Switch 2 tem mais ou menos a performance, o potencial, vamos colocar desse jeito assim, do PlayStation 4, mas é um PlayStation 4 mais uma memória mais rápida, porque ele não tem um HD de disco que é extremamente lento. Então eu realmente tinha muita dúvida em relação a isso, e eu vou ter que abrir vários parênteses aqui agora. É uma outra posição neutra que eu tenho que colocar, que é o seguinte, o jogo tá rodando no Nintendo Switch, eles estavam demonstrando lá o conteúdo da DLC Phantom Liberty, que é extremamente pesado. O jogo estava rodando, ele estava rodando bem? Não. Se você entrasse em combate, se tivesse alguma coisa mais pesada, e olha que eu fiquei só dando volta ali, tá, na minha gravação, mas eu fui ver os outros jogarem também, pessoas que estavam jogando outras partes da demo que eles estavam exibindo lá. Se você entrasse em qualquer parte mais pesada, a taxa de quadros caía pra caramba. E não só isso, o jogo tá rodando com um alvo de 30 quadros, só que com motion blur com uma qualidade muito baixa. Bem, é isso. Então a conclusão é que ele pode ser uma coisa meio que negativa, mas na verdade não. Aí que tá o outro porém. Eles tinham avisos em todos os lugares que tudo aquilo ali era temporário. Nada daquilo é o produto final que ia ser lançado do jogo. E eu fui perguntar pra um dos desenvolvedores, e outras pessoas perguntaram também, a informação tava meio cruzada ali, talvez alguma coisa tenha vazado errado, mas pelo que parece, eles montaram essa build pra poder fazer exibição no lançamento do Switch 2 em 7 semanas. Eles receberam o kit de desenvolvedor 7 semanas atrás, juntaram um treco ali só pra poder exibir pra galera e colocaram. Parece que talvez tenha algum acordo ali entre CD Projekt Red, que é a empresa que fez o Cyberpunk 2077, e a Nintendo, pro Cyberpunk 2077 ser um dos títulos de showcase pro lançamento do Switch 2, e eles meio que tinham que bater uma data de lançamento e ter alguma coisa pronta pra mostrar. Mas se você conversasse com qualquer pessoa ali, com os desenvolvedores inclusive que estavam assistindo a galera jogar, eles são assim, não é isso, esse não é o final. Eles falavam assim mesmo, a gente montou isso aqui em 7 semanas. Eu acho que eu tenho alguma confiança disso sim, tá? Que o produto final que vai ser lançado vai ser muito melhor. Só pelo fato do Cyberpunk 2077 já tá rodando, é extremamente impressionante. E eles não tinham confirmado isso, eu perguntei especificamente pro desenvolvedor no dia do evento, mas confirmaram depois pra imprensa que a build que eles mostraram do Cyberpunk 2077 tá usando o DLSS, que é um método de upscale da Nvidia, que é quem faz o processador do Switch 2. A gente não sabe ainda que forma de DLSS está sendo usado, porque tem várias. Tem 2 modelos da Nvidia e aparentemente tem outros 2 da Nintendo também, porque eles registraram uma patente sobre isso. Mas a gente sabe que eles estão usando e até
até onde a gente sabe, é o único jogo até agora que confirmou que tá usando o DLSS. E outro jogo que eu testei também foi a demo de Metroid Prime 4 que tinha lá. E eu testei com um modo novo que permite que você use o Joy-Con como mouse para atirar. Uma coisa que faz muito mais sentido num jogo que é um First Person Shooter. E o jogo tá sensacional. Eu joguei em Full HD a 120 quadros por segundo. 120 quadros por segundo, 120 quadros por segundo. Como eles conseguem fazer isso é porque esse jogo é um jogo que foi feito originalmente para rodar no Switch 1. Vai ser um jogo cross-geração. Ele vai sair tanto pro 1 quanto pro 2. Então, como eles fizeram um jogo com um hardware de alvo sendo do Switch 1, que é muito mais fraco que o do Switch 2, eles podem pegar esse jogo, aumentar a resolução, aumentar a quantidade de partículas, os gráficos e coisa do tipo, e colocar ele rodando a 120 quadros. Eu, sinceramente, queria que todos os jogos fizessem isso. Em vez da gente ter jogo que tá assim, engasgando no hardware do Switch 2, por que a gente não faz jogo com o alvo do hardware do Switch 1 e simplesmente melhora no Switch 2? Porque, sinceramente, na minha opinião, a coisa que mais me importa hoje é taxa de quadro. Me importa mais que resolução. Porque eu coloco meus jogos de Switch 1 na TV 4K pra jogar, eles estão bonitos, estão ótimos. Não me atrapalha jogar. Aliás, depois de um momento eu nem lembro que eu não tô jogando em 4K, eu tô jogando em Full HD. Mas agora, quando você tá no meio daquela luta, tá? Você tem que apertar o botão na hora certa pra esquivar. E dar aquela travadinha de taxa de quadros é enfurecedor. Mas sobre esse negócio de jogar o jogo usando o Joy-Con como mouse, eu acho que quem quiser jogar o jogo dessa forma vai provavelmente comprar um periférico específico pra isso. Eu não duvido que vai ter várias marcas lançando meio que teclado e mouse, mas não teclado inteiro, só o teclado assim com poucas teclas e tal, algo do tipo, para você jogar esses jogos de Switch que suportam mouse. Porque se você quer jogar dessa forma de fato, você quer ter o conforto do mouse. E embora o Joy-Con quebre um galho como mouse, não é totalmente ideal. Não é igual você fazer isso daqui e controlar dessa forma e tal. Não é essa experiência. É mais essa experiência. Eu tô dizendo isso porque eu acho que vai ter um mercado muito grande de periféricos pro Switch 2, principalmente teclado e mouse. Mas não o teclado inteiro. Coloca fora da tela, sabe que eles têm um teclado pequenininho? Enfim, e uma coisa que me pegou nesse negócio de usar mouse é os botões, porque você tá jogando com o Joy-Con, você ainda assim tem que usar os botões. Então é extremamente complicado. Você tá aqui, ó, aí você tem que... Pera aí. Qual que é o botão de abrir a porta? É um pouco mais complicado. Eu acho que se eles adaptarem isso para um mouse, alguém vai fazer isso. E deixar o botão de forma mais visível aqui, talvez fique um pouco mais fácil. Mas dá para quebrar o galho. Tá? Dá pra quebrar o galho, muita gente vai jogar assim. Depois eu fui jogar o Zelda Tears of the Kingdom. Ele tá saindo com uma atualização pro Switch 2. Ela é paga, vai ter umas coisas novas, um aplicativo que vai te ajudar alguma coisa, enfim. Mas o principal, o motivo pelo qual você vai querer ela, é pelo gráfico e a taxa de quadros. Eu joguei no modo portátil, mas não deu pra ver muita coisa, porque é a sequência de abertura do Zelda Tears of the Kingdom. Logo que você chega na primeira ilha e luta contra o primeiro inimigo, a demo para. Mas o mais importante pra mim foi jogar na tela grande, que é normalmente onde os jogos do Zelda ficam um pouco mais zoados, porque no Switch 1 a resolução é de fato muito baixa. Não só a resolução de fato é muito baixa, esse não é o maior problema pra mim, mas a taxa de quadro é meio comprometida. Nessa versão que eu joguei, no modo com dock e tal, eles dão vários saves pra você escolher onde ir, e eu fui direto pro centro do mapa e me encaminhei pra um acampamento de... Como é que chama? Bogoblin? Tem tanto tempo que eu não jogo o jogo, desculpa. E eu pude ver várias diferenças no jogo. De fato, a resolução tá muito mais alta. Eu sei que é muito difícil fazer previsão, já falei aqui sobre essa coisa de resolução e coisa do tipo, quando você bate o olho, porque tem coisa de upscale e tal, enfim. Mas eu vou chutar ali que eu tava jogando o jogo a 1440p. Era um pouco mais alto que Full HD. Não era 4K, eu acho que era 1440p. E o jogo fica muito bonito dessa forma. Eu tava jogando também a 60 quadros. Rolou um rumor de que o Zelda ia estar disponível a 120 quadros. Eu não sei se isso vai acontecer na versão final do jogo, não sei se a Nintendo já confirmou alguma coisa, mas eu vou dizer que o que eu joguei ali, eu acho, era 1440p a 60 quadros. E o jogo dessa forma é uma experiência tão melhor, mas tão melhor. A única coisa que eu percebi, isso foi uma coisa pequena, não sei se vai estar na versão final, não me citem, que parece que no meio da tela tem um corte para a qualidade das sombras. Quando as sombras estão para a parte de baixo do corte, mais próximas de você, elas estão numa resolução mais alta. Mas assim que elas passam para depois do corte, a qualidade cai. É tipo o que eles chamam de Shadow Cascade, só que em vez de ser um cascade, tem um corte duro no meio.
Dá pra ver visivelmente, tá? Só isso que eu consegui notar. De resto, o treco tava maravilhoso. E isso só reforça o meu ponto de que jogos têm que ser feitos pro Switch 1 com gráfico melhorado pro Switch 2. Porque aí a gente tem esses jogos com taxa de quadro e resolução muito mais alta. Ah, e teve também a moça do quiosque do Zelda, uma senhora muito simpática, tá? Deixou eu gravar as coisas, deu dica, falou as coisas e tal. Muito obrigado. E por fim, antes da gente sair dessa segunda área do jogo que tava tudo escuro e tal, eu tenho que mostrar pra vocês também o fato de que vai chegar os jogos de GameCube no Switch 2. Você vai poder jogar esses jogos e vai ter até um controle de GameCube pra você poder plugar no seu Switch 2. Eu não parei pra jogar pessoalmente porque eu tava com a agenda bem corrida ali, mas eu filmei o Patife jogando e a Nilce filmou o Coelho jogando. Pra galera que tem um sentimento de saudosismo muito grande com GameCube, esse deve ser um momento muito legal, só que eu não tive GameCube. Então pra mim, na verdade, quando eu for jogar isso, eu vou estar experimentando pela primeira vez, por isso que eu não saí correndo pra testar aquilo na hora. Aliás, eu já joguei GameCube na minha vida, na casa dos outros. Eu tô dizendo, nunca tive eu uma experiência pessoal de pegar um jogo do começo ao fim, enfim, vocês entendem. E por fim, a gente foi pra última área, que era também uma das grandes experiências. Além do Mario Kart World, o outro jogo que a Nintendo queria que você prestasse atenção é o Donkey Kong Bonanza, o novo jogo do Donkey Kong. Ele tava numa área toda vermelha e tal, que é muito bom pra filmagem, o Avalanche Branca agradece demais, mas tava bem legal, tudo bem organizado, tinha uns promoters lá pra colocar você no lugar, você tinha um tempo pra jogar, você tinha 2 fases que você podia explorar. A Nintendo caprichou na organização, era zero bagunça o negócio. O jogo do Donkey Kong tem várias coisas que chamam a atenção. Primeiro, o redesign dele. É o terceiro que a gente tem visto do Donkey Kong nos últimos tempos. Teve um redesign pro filme do Mario, teve um redesign pro Mario Kart e teve um redesign agora pro jogo do Donkey Kong. É o que eu falei lá no vídeo, parece que eles estão se afastando bastante do design do Donkey Kong feito pela Rare, lá pros jogos do Super Nintendo, coisa que durou até mais recentemente, e estão fazendo designs que remetem mais ao Donkey Kong original, dos arcades, do Donkey Kong contra o Mario, que o Mario chamava Jumpman ainda, você tinha que ir lá e livrar a Pauline, enfim. E eu vou dizer que eu acho isso interessante, eu gosto mais do design desse Donkey Kong, eu gostei muito desse novo Donkey Kong. E outra coisa que chama a atenção do jogo, que provavelmente não deve ter sido fácil pra Nintendo desenvolver, que é a destruição de cenário. No jogo você pode basicamente dar soco em qualquer lugar e destruir tudo. Você vê uma parede, você pode esmurrar a parede e abrir um buraco na parede. Você pode cavar um túnel na parede com soco. Você pode cavar um túnel pra baixo, você pode cavar um túnel pra cima. Eu não sei até que ponto tudo do cenário é destrutível, mas tipo assim, onde eu bati, eu destruí as coisas. Isso deve criar umas dinâmicas muito interessantes até pra você explorar alguns tipos de fase. Talvez tenha alguns pontos da fase em que você só chegue se você cavar um túnel de fato. Então imagina assim, um jogo plataforma, um Mario Odyssey, só que o Mario pode destruir qualquer coisa. Já tá quase começando a chegar no que deve mais ou menos ser o Donkey Kong. Toda vez que eu vejo assim um novo plataforma da Nintendo, eu tenho medo dele ser muito parecido com o Mario, porque a tentação de qualquer pessoa que for fazer um plataforma 3D hoje em dia é tirar muita coisa do Mario. Você viu aí o Astrobot, que saiu no PlayStation 5, é um jogo muito inspirado no Mario, tem várias mecânicas de Mario. Se você pegar coisa ali desde o Mario Sunshine até agora, tem um monte de coisa. Nesse jogo do Donkey Kong tem coisas que você vê no Mario, tipo as fases parecem meio que uma ilhota que você pode explorar e tentar encontrar coisas e tal. Você tem que coletar coisas, tipo, você tem que coletar banana no caso desse. Porém, por conta dessa mecânica de você poder destruir basicamente tudo, cavar buracos na fase, ele se diferencia bastante dessa forma. Eu tô empolgado pra jogar esse jogo, não vou dar um parecer positivo, porque primeiro eu experimentei muito pouco dele, tá? Tem jogo que mesmo você experimentando um pouquinho, você já tem uma ideia do que ele é, você já pode falar, eu acho que eu vou gostar disso. Mas esse tem alguns poréns pra mim ainda, eu tenho que ver se, no fim das contas, essa mecânica toda de você poder destruir qualquer coisa da tela, se isso não vai tirar um pouco da graça do jogo, porque tipo, tem que pular essa plataforma, tem que passar daquele inimigo, não, eu cavo buraco no chão. Tem que ver se isso vai retirar um pouco do desafio, que é um pouco do que gera a diversão dele. E uma coisa que eu achei meio complicado é que em alguns momentos, pra mim, pessoalmente, tinha tanta partícula na tela, principalmente quando você tá no subsolo, no início da demo, batendo e quebrando as coisas, tem tanta coisa na tela que de vez em quando fica difícil de entender pra onde que eu tenho que ir, o que que eu tô fazendo. Eu espero que isso não seja um problema pra mim no jogo, mas vamos ver. Só depois que eu experimentar que eu vou dar o meu selo de aprovação. O Mario Kart vai ser bom. Mario, eu não preciso experimentar mais nada, eu tenho certeza disso. Mas esse daqui eu vou colocar em suspenso por enquanto. Quando o jogo sair, a gente decide. No final das contas, depois do Donkey Kong já era a saída, e o pessoal da Nintendo deu uma mochila pra gente, que vem com caderninho.
e um estojo, que eu obviamente não vou tirar do plástico, tá? Porque eu sei que daqui a 30 anos vai valer uma fortuna, eu vou vender e comprar um iate. Logo depois disso a gente teve que sair correndo do evento, porque a gente tinha que voltar pro hotel para poder editar as coisas, né? E colocar o vídeo o mais cedo possível, porque obviamente nesse ciclo de informação da internet, se você deixar pra fazer as coisas por último, você vai ser um pouco prejudicado. E meio que foi a lógica da galera toda que tava lá, contanto que logo depois que a gente terminou de testar o jogo do Donkey Kong, a gente voltou pra ver e as coisas estavam basicamente vazias. A galera tinha picado mula. Era pra ter uma muvuca de gente lá, todo mundo já tava correndo pro hotel pra poder produzir vídeo, que é pra isso que a galera foi lá, né? Pra poder fazer a cobertura do evento. Então assim, a gente voltou pro hotel, eu fiquei trabalhando no vídeo depois disso, vocês devem ter visto lá no Coisa de Nerd, se não viram ainda, vão lá ver. O evento foi extremamente bem organizado, a gente tem que dar os parabéns pra Nintendo por isso. Eu já fui em outros eventos de mídia desse tipo, as coisas podem ficar muito complicadas de fato. Uma coisa que eles fizeram é que eles organizaram muito bem o tempo que as pessoas tinham pra usar cada coisa. Eu pude ir lá, produzir o meu conteúdo, testar as coisas que eu queria testar e não teve absolutamente fila pra nada. Tudo funcionou muito bem. Você queria testar alguma coisa, tinha um console, uma cabine, uma televisão disponível pra você poder usar na hora. Isso foi muito bom, facilitou bastante a vida da gente. É muito complicado quando você vai no evento, a empresa lota demais o negócio, tá? Não coloca horário pra galera, não organiza. Aí você fica desesperado lá pra tentar filmar as coisas. Aqui não teve absoluto impedimento nenhum. Isso fez sentido em português? Eu espero que sim. Ah, e outra coisa, pra galera que vai perguntar de Zelda, eles estão dizendo que o jogo vai ser traduzido pro português, tanto Tears of the Kingdom quanto o Breath of the Wild. No que eu testei lá, ainda não tinha português. Eu tentei mudar a língua. Então é isso, galera. Essas foram as minhas impressões estendidas do evento. Eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou voltar pra minha recuperação, que eu ainda tenho 4 semanas pra ficar 100%. Não esqueça de largar o joinha aí. Até a próxima. Tchau.